serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu vou encontrar nessa palavra 3 verdades. Que verdades são essas, pastor? Que o nosso Deus, Ele não nos interrompe em termos coisas. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: Deus não interfere nas coisas que você possui. Deus não interfere nas coisas que você possui. Olha para o teu irmão e fala assim: você pode ter as coisas. Você pode ter as coisas. Porque nós, às vezes nós pensamos assim: ah, mas eu não posso querer isso, não posso. Não, você pode. Você não só pode, você deve, você tem que ter alguma coisa. Tem que ter, todo mundo tem que ter. Se nós não tivermos, nós não vamos viver. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, ó: não andei, pois, inquieto com o que comermos, o que bebermos e com o que nos vestirmos. Não é para estar preocupado com isso. Porém, fica sem roupa para você ver. Fica sem alimento para você ver. Mas a Bíblia, ela dá uma indicação, dizendo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos dizer lá, primeira verdade: Deus não se importa que nós temos coisas. Repita comigo: Deus não se importa que nós tenhamos as coisas. Olha, teu irmão fala assim: que coisa que você quer? Deus não se importa que você tenha isso. Deus quer que você tenha mesmo. Aleluia. Mas aí eu encontro a segunda verdade: Deus não se importa que nós possuímos essas coisas. Deus quer que nós tenhamos essas coisas. Só que antes de chegar no término dessa palavra, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, Deus não se importa que nós possuímos algo, mas Deus se importa quando esse algo que nós possuímos nos possui. Vamos entender uma coisa: eu quero, porque quero uma bateria como essa. Glória a Deus. Mas eu quero a bateria. Aí eu luto, corro atrás, e consigo comprar a bateria. Agora eu tenho a bateria. Mas agora eu esqueço das outras coisas e vivo só para minha bateria. Deus não está dizendo para nós que nós não podemos possuir. O que nós não podemos é ser possuídos. É, Deus, é verdade. Por aquilo que nós possuímos. Entenda uma coisa: se o que você almeja, se o que você quer possuir te tirar da presença de Deus, isso não é bom para a tua vida. Aleluia. Não dá. Glória a Deus. Para que você quer possuir isso? Eu fiz uma férias no meu Facebook esses dias e vou fazer mais. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Eu não tinha, passei a ter. Mas agora quem estava tendo ele está me tendo. Sinto muito, vencedor, você não vai me ter. Você não vai me possuir. Nós estamos vivendo numa era em que muitos estão possuídos.
você se adorando, passando a maior parte do seu tempo se dedicando para outras coisas, o meu Deus fica de lado. Deus não é Deus para ficar de lado. É Deus, aleluia. Oh, Deus. Deus é Deus que está presente aqui nessa noite para ser glorificado. Deus é Deus nessa noite para ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu posso até entender que Deus recebe o seu glória a Deus no comentário do Facebook, mas eu acredito muito mais que Ele recebe o seu glória a Deus aqui dentro da igreja na hora do culto. Olha o teu irmão e fala para ele assim: o seu glória aqui vale mais do que o glória lá. Olha o teu irmão e fala assim: então por que você não deu glória ainda, meu querido? É Deus, aleluia. Abre a tua boca e vai dando glória a Deus. Olha o teu irmão e fala assim: Deus vai te dar o que você quer. Glória a Deus. Desde que isso que você quer não te possua. Eu não tenho tempo, eu não posso. Ei, pelo amor de Deus, para de mentira. Ouvimos aqui o evangelista Ismael, depois que acabou a pregação dele, ele disse uma palavra para nós aqui, nós ficamos espantados. Ele disse que todo crente é mentiroso. Eu falei: pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. E ele acabou provando na Bíblia, e eu acabo provando, vendo cada dia que passa. Porque às vezes nós conversamos com pessoas e as pessoas nos dizem assim: não posso, não tem jeito, não dá, para com isso, irmão, chega desse negócio. Deus está dizendo: fala a verdade, porque eu ainda procuro verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar uma verdade. Quando era do mundo, irmão, não precisava ter R$1 milhão no bolso fazer uma festa. Para organizar algo dentro da igreja parece uma petição de miséria. Porque se fala para contribuir com R$1, pelo amor de Deus, eu não tenho coisa nenhuma, mentira. Tem, você é capaz. É porque quando é para o reino de Deus é diferente. Quando é para Deus é o que sobra. Deus está dizendo: eu não quero sobra, eu quero a melhor parte. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero o que resta do seu tempo. Deus não está querendo de você a sobra. Deus está querendo o melhor. Sabe o que Deus pede? Deus pede a primícia. É o melhor. Chegou lá no rebanho de ovelha, quando olha o rebanho de ovelha, aí você vai falar assim: vamos ver qual que é que saiu mais magrinha. Não é mais magrinha que é para ver, não. É para ver a mais gorda. É Deus. É para ver a que está mais vistosa. E trazer e oferecer em sacrifício a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou cansado de sacrifício feito pela metade. Eu estou cansado de dividir aquilo que é meu com outras coisas. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quanto que eu sei que eu estou buscando o reino de Deus? O Instituto Galo, repita comigo: Instituto Galo. Instituto Galo. Ele fez uma análise no ano de 2014 para 2015, entrevistando algumas pessoas acerca do que elas queriam para o ano de 2015, 2014 para 2015, separando 3 dessas coisas. Escuta isso. A primeira, vocês não vão acreditar. Sabe aquele negócio que eles fazem no final de ano? Escreve uma cartinha, porque eu quero isso durante esse ano. Pelo amor de Deus, é terrível.
Escuta isso, o ano de 2014 para 2015. Em primeiro lugar está lá, perder peso. Em primeiro lugar está lá, perder peso. Aí você pode balançar com a cabeça e falar assim: isso aí não tem nada a ver com a igreja, pastor. E tem a ver com a igreja e eu provo. Sabe por que tem a ver? Porque enquanto lá do outro lado tem gente passando fome, aqui no Brasil existem pessoas querendo perder. Esse é o primeiro pedido que bateu, que estourou o recorde, perder peso. Esse ano eu vou ficar light. É pecado emagrecer, irmão? É pecado emagrecer? O pedido deles foi errado, sim ou não? Ah, ué. Foi errado o pedido, sim ou não? Claro que não, irmão. Claro que não. Isso não é pecado. Eles pediram: eu quero emagrecer esse ano. Tudo bem. Primeiro pedido: emagrecer. Segundo pedido: eu quero ser mais organizado com as minhas coisas e guardar um pouco de dinheiro. Olha só para você ver. É pecado? Sim ou não? É pecado ser mais organizado? Saber onde está a meia, saber onde está a cinta, saber? É pecado isso? Ser organizado e guardar ainda um pouquinho de dinheiro? Vamos entender uma coisa: se tivesse virado esse ano 2016, você tivesse perdido uns 5 quilos, tivesse perdido uns 5 quilos, eu, no meu caso, acho que tinha que ter perdido uns 10. Né, irmão? Perdido uns 10 quilos, conseguido guardar um dinheirinho ainda. Hã? Só eu que queria isso, irmão? É pecado isso, sim ou não? É bom ter dinheiro, sim ou não? Oh, glória a Deus. Está indo para o caminho que eu quero. Terceiro lugar: gastar menos. Agora eu peguei metade. Gastar menos. Dá uma olhada para o irmão e fala para ele assim: irmão, você gastou bem já esse ano? Não. Irmão, eu vou falar uma verdade para você: tem gente que já está devendo até o fim do ano. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que já está devendo até o final do ano. Começou o ano e já está devendo até o final do ano. Só quem está devendo até o final do ano, levanta a mão e dá uma glória. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está devendo já até o final do ano, irmão. Irmão, tem gente que já está devendo. O pedido foi ótimo, porque gastar, irmão, como é fácil gastar, mas para pagar é muito difícil. E depois que inventaram o cartão de crédito, então é um problema muito sério. Quem aqui possui um cartão de crédito, levanta a mão. Meu Deus do céu. O duro não é nada, o duro é que quem não tem cartão de crédito às vezes empresta do que tem. Aí ele não gasta, mas ele gasta de quem tem. Aí ele vira aquele negócio. Mas é errado gastar, irmão? Sim ou não? Tem gente que paga. Não, meu irmão. Pode gastar à vontade, não é mesmo? Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Mas aí, esse mesmo instituto que fez essa pesquisa, também fez uma pesquisa de 1939 para 1940. Escuta isso, na virada de 1939, quem nasceu em 39? Tem alguém dessa época aí, 1940? Não
tem, né? Nossa igreja é jovem, né, irmão? Todo mundo novo. Eu falo, glória a Deus, irmão. Tudo jovem aqui dentro. Aleluia. Eu nasci em 80, irmão. Estou recém-nascido. Nasci ontem. Aleluia. E aí a pesquisa, eu vou falar os três. Primeiro lugar, em 1939 para 1940, em primeiro lugar o pedido era melhorar o meu caráter. Deus, aleluia. Escuta isso. Se de 2014 para 2015 era perder peso, no ano de 1939 para 1940 era melhorar o caráter. Olha a diferença da inversão de valores. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Segundo lugar, passar mais tempo com a minha família. É Deus, aleluia. Olha o pedido em 1940. Primeira coisa, que venha mudar, melhorar o meu caráter, passar mais tempo com a minha família. Terceiro lugar, irmão, eu quero só te dizer uma coisa: essa pesquisa não é dentro de igreja, é em todo lugar, é no Brasil inteiro. Escuta isso, irmão. Terceiro lugar, ser mais frequente na igreja, mais envolvido com as coisas da igreja. Aleluia. Depois você consulta lá, irmão, marca esse nome e baixa lá, você vai ver. Você vai ver que isso aqui não foi invenção do pastor Ricardo. Não foi invenção. O povo estava preocupado em melhorar o caráter. Eles estavam preocupados em passar mais tempo com a família. E estavam preocupados em estar mais frequente na igreja. Hoje nós vemos pessoas que deixam de vir na igreja por qualquer outra coisa. Nós sabemos que existem pessoas na nossa igreja que são limitados e que não estão porque estão trabalhando, mas o quanto de gente que existe que não vem por descaso, porque não quer, porque não importa, tanto faz eu estar como não estar. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: o que vai dizer se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça são as coisas a qual você pede para Deus. Aleluia. Vamos entender aqui. Na primeira instância, tinha alguma coisa a ver com Deus aqui, senão perder peso, ter um dinheirinho guardado, gastar menos. Não era pecado, mas também não tinha envolvimento nenhum com Deus. Mas aí em 1940, o povo estava querendo mudar o meu caráter. Eu quero passar mais tempo com a minha família. Família é projeto de quem? Deus. É isso que eu estou querendo passar para você nessa noite. Quem passou com a família hoje? Quem pôde passar com a família hoje? Aleluia. Hoje eu fui para Assis, era aniversário da minha sobrinha, e boa parte da minha família estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Família faz parte do reino de Deus. Se você não gosta da tua família, tem alguma coisa estranha. Se você não gosta da tua família, é porque algo está estranho. Terceiro lugar, ser mais frequente e envolvido com as coisas da igreja. Se você está naquela condição, não estou nem aí,
não está buscando o reino de Deus e nem a sua justiça. Logo, quem não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, também a estas coisas não vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Hoje se diz assim: eu quero que Deus me ouça. Escuta, mas você não vê ninguém pedindo: eu quero ser resposta de Deus para alguém. Inversão de valor. Inversão de valor. Não se preocupa, se preocupa com o próprio nariz. Olha para si próprio. Egoísta. O egoísmo é isso. Só quero para mim, eu quero que Deus me ouça, eu quero que Deus me encha. Ei, para quê? Escute isso. Eu quero um copo d'água. Estou com sede, estou no deserto. Só que eu não estou sozinho no deserto. Vem aqui. Gostei dessa calça. Comprou um igual. Daí eu e o Igor no deserto. Mas o Igor está vendo que está meio franzino, né? Ele não vai aguentar. O sol está quente e o copo d'água está lá. E eu. Aí, vamos ver quem chega lá primeiro. E eu consigo dar um passo a mais do que ele. Já peguei o copo. Peguei o copo. A água de quem? De quem pegou? Ah, é, irmão? Ah, é desse jeito? É assim, é por isso que a bênção vai vir para a tua mão, viu? É desse jeito que a bênção vai vir para a tua mão, viu? Sabe por quê? Sabe quando a bênção vai se tornar bênção? Quando a bênção chegar na minha mão e eu fizer assim: ó, eu vou beber metade, mas a metade é tua, pode beber. Aleluia! Só quem vai ser abençoado aqui nessa noite, levanta a mão. Pode adorar a Deus. A bênção é assim, ela passa a ser bênção só quando ela é transmitida. Porque não adianta ela vir. Imagina que eu pego Pedro, bonitão, e o Igor, coitado, continua magro, com sede. Magro continua magro mesmo. Não estou falando sem cortar, não. Mas ele não está nesses um aqui que está querendo perder peso, meu irmão. Deus seja louvado por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Escute isso. Eu preciso da cura. Eu preciso ser curado. Eu quero ser o canal da cura, Senhor. É, Deus. É o pedido. Muda, inverte o pedido. Se eu queria, agora eu quero ser o canal da cura para a tua vida. Alguém te ouvir e ter uma vida transformada. Ter uma transformação, não uma deformação. Porque tem pessoas que é melhor você não ouvir. É melhor não ouvir, sabe por quê? Vai te deformando, vai te deixando desumano. Fui eu que peguei, eu vou beber e não vou te dar nada. Ninguém mandou você ser fraco. Ninguém mandou você ficar com medo no deserto e andar devagar. Se você tivesse corrido, você tinha pegado. Ei, não é assim. Inversão de valor. Para que tu quer um carro? Para mostrar para o teu vizinho que tu tem? Para fazer charme e falar assim: eu tenho, você não tem? Sabe quando? Nunca.
Ah, pastor, mas tem muita gente aí que tem, hein? Tem, mas não tem Jesus. Aleluia! Uma coisa é alguém que está aqui dentro da igreja pedir uma coisa, e outra coisa é alguém que está no mundo pedir alguma coisa para mim. Aí, se ele adquiriu, o problema é dele. Mas aquele que está aqui dentro, se ele adquiriu na presença do Senhor, é para ser usado na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Quero fazer inveja. Não dá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia! Eu preciso que o Senhor acrescente algo na minha vida. Deus vai acrescentar. Ouvi um relato essa semana do testemunho de um diácono da igreja, e o pastor dele relatava acerca do aniversário dele dentro da igreja. E aí começou todo aquele processo, né? As pessoas vinham e testemunhavam acerca da vida do irmão. Aí chegou, ô fulano, vem, dá uma palavra aqui e tal. Aí chegava e falava assim: ei, o diácono fulano de tal, ei, mas é uma bênção. O irmão bebia, fumava, mas parou com tudo. Parou, agora ele já não faz mais nada disso, né? Graças a Deus, aí eu tudo. Aleluia! Quem pode dar um aleluia, irmão? Aleluia! Fuma, não bebe, não. Aí acontece, vem mais outro, fala assim: esse irmão, ei, eu lembro dele, já vi ele cair na sarjeta, irmão. Mas agora, ó, lá na igreja faz 40 anos. Glória a Deus! Deus mudou a história dele. Aí esse pastor pega e diz assim: faz 40 anos que ele está na igreja. Deus mudou a vida dele? Mudou. Para quê? Para que Deus mudou a vida dele? Para que Deus tirou o cigarro? Para que Deus tirou a bebida? Para quê? As coisas de ruim que ele fazia, vocês disseram que ele acabou. Mas conta para mim o que ele fez de bom a partir do momento que ele foi liberto. Sabe o que é isso? A bênção chegou e parou. Mas Deus nos chamou para receber a bênção e ficar abençoado no mesmo lugar. A bênção tem que ser transmitida. Se eu fui alcançado pelo Senhor, eu tenho condição de alcançar alguém em nome de Jesus. O que Deus está dizendo para nós é isso. Deus não vai libertar ninguém para esse alguém não servir para nada. Deus Aleluia! está dizendo que você é capaz de fazer muito mais. Glória a Deus! Eu te limpei, te santifiquei, te coloquei dentro da minha casa, mas não é para ficar como uma estátua. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Olha para o teu irmão e fala para ele assim: irmão, chegou a hora de nós começar a chacoalhar o irmão, hoje é domingo, culto da família, irmão. Fazia tempo que você não escutava uma palavra dela. Aleluia! Tá gostoso, irmão? Recebe aí. Glória a Deus! Recebe aí, quem vai receber essa palavra nessa noite? Fala assim: eu quero ser uma transmissão direta, Senhor. Que venha assim, ó, que faça isso, ó, que venha do céu para a minha vida e alcance a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que a partir de hoje vão sair daqui diferente. A bênção não vai ficar retida na tua mão. Sabe por quê? Vai ser só passagem. Vai passar pela tua mão e vai embora. Aleluia! Sabe por quê? Tem gente que a bênção passa e depois que a bênção vai embora, ele fica se lamentando e dizendo assim: por que foi? Por que foi? Volta. Não é para voltar, vai
Amanhã. A bênção estava na minha mão. Aí eu abençoei lá o irmão. Fiquei sem bênção. Para, irmão, pelo amor de Deus. Nós queremos é numa fonte inesgotável. Nós queremos é numa fonte que não acaba. Não tem término para isso. A bênção de Deus não acaba. Imagine você que você não vai ser capaz de esgotar o que Deus tem para a tua vida. Grande Deus Deus, tem coisas boas aleluia. para a tua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fala para mim uma coisa que determina a vida de alguém que busca o reino de Deus. Fala aí alguém. Eu falei aqui. Eu disse. Eu fiz duas referências de 2 tempos. Pessoas pedindo algumas coisas e outras pedindo outras coisas. Algumas pessoas estavam pedindo certo. Outras pessoas estavam pedindo também certo. Porém, não era pecado, mas não era em primeiro lugar o reino de Deus. Quem pode falar primeiro? Quê? Caráter. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, para quem quer em primeiro lugar o reino de Deus, tem que ter caráter. É, Deus, aleluia. Não é cara de pau, é caráter. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa, quem pode me falar? Família? É? Família. A tua família. Eu disse ontem lá na casa da nossa irmã Rosana, no aniversário do netinho dela. Eu disse lá que o filho é herança de Deus. Aleluia. Tem gente que olha para o filho, não dá o menor valor. Herança se cuida. A herança que Deus nos deu é herança, dádiva, é algo precioso. Então cuida. Isso é o reino de Deus. É chegar lá no dia do juízo e dizer assim: Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor lá embaixo, e por isso hoje nós estamos aqui em cima. Aleluia! Deus, aleluia. Terceiro lugar. Dignidade. Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: segunda-feira tem culto de oração. Segunda-feira tem que. Fala para o teu irmão: segunda-feira tem culto de oração. Começa às 7h30. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Aleluia. É saber que quando você chega aqui, você dobra o seu joelho, vai ter alguém que vai fazer assim, ó, para te ouvir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Falou isso, falou aí. Se tem alguém te caluniando, se tem alguém falando mal da tua vida, ora. Aleluia. Acabou, não precisa mais, ora. Glória a Deus. Mas ora. Começa a mentir de novo. Nós viemos aqui para falar a verdade nessa noite. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos será acrescentado. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo isso que tu está pedindo, quando você começar a buscar o reino de Deus, vai chegar na tua mão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Ó, esquece esse negócio, ó. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Para com isso.
O que tem aqui é para nós. O que tem aqui é para a glória do Senhor. Aleluia! Vamos repartir, sabe por quê? Todas as vezes que o Senhor pegava o pão, os discípulos traziam e colocavam na mão dele. Ele pegava o pão, levantava, dava graça. E depois partia e falava: pode ser. Nunca faltou para ninguém. Glória a Deus, Muito pelo aleluia! contrário, além de não faltar, sobrava. Glória a Quero liberar Deus! uma palavra profética sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Quero liberar uma palavra profética. Não vai faltar na tua vida. Aleluia!